eu estava pensando já durante um tempo, pelo que tem acontecido no mundo, pelo que tem acontecido com os jovens dessa cidade. Eu acompanho as redes sociais e tenho visto que vários jovens têm morrido. Não foi um caso, 2 casos, foram vários casos que jovens morreram na nossa cidade. E eu lendo os questionários e as postagens das pessoas, elas sempre questionam a Deus. Onde estaria Deus? Uma pessoa tão jovem, cheia de saúde, onde estaria o amor de Deus? Como expressar para um pai que acabou de perder seu filho num acidente trágico o amor de Deus? Como dizer para uma criança perdida, para um pai que tem os seus filhos na droga, o amor de Deus? E isso tem intrigado o meu coração durante algum tempo. E buscando resposta, orando e pedindo a Deus, Deus me trouxe a um dos textos em que eu mais amo na palavra do Senhor. Eu creio em todo o conselho da palavra do Senhor, eu creio em toda a Escritura, mas certamente há alguns textos que são chaves na nossa vida. Há algum texto que em algum momento ele trouxe luz ao seu entendimento. E esse texto então fica marcado para você. E esse texto de Romanos capítulo 8, dos versos 31 ao 39, foi um dos textos em que o Espírito Santo tratou a minha vida. Foi um dos textos em que o amor de Deus foi revelado a mim. E é nessa revelação que o Espírito me deu, é que eu pretendo compartilhar com vocês nessa noite. E que ao sair daqui, nós possamos entender isso e que o Espírito Santo de Deus nos revele um pouco mais do seu amor. O texto que eu vou ler então é Romanos capítulo 8, dos versos 31 ao 39. Você que tem uma Bíblia, acompanhe. E se tem alguém perto de você que não tem, que você possa compartilhar com esse irmão que não tem. O texto diz assim, Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem acusará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, Pai, e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou nudez, ou perseguição, ou fome, ou espada? Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Até aqui, irmãos. O Paulo começa o texto do capítulo 8 de Romanos com uma pergunta. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo? E nós devemos acompanhar todo o contexto para entender que coisas são essas que Paulo está dizendo. Segundo alguns estudiosos, essa carta começa no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, e vai ter o desfecho exatamente em Romanos 8, do 31 ao 39. Paulo está fazendo todo o desfecho de uma ideia, de umas sucessões de desafio à igreja. Paulo está terminando todo um conceito sobre doutrina, sobre os filhos de Deus, aqui nesse capítulo 8 de Romanos. E o que então são essas coisas que Paulo está perguntando? Essas coisas são o pecado. Paulo então no capítulo 1 de Romanos começa dizendo sobre o pecado. Depois Paulo vai trabalhar a ideia da salvação, que nós somos salvos da lei, porque a lei nos condenava, então nós precisávamos de algo para a salvação. Então Paulo vai trabalhando isso. Paulo também trabalha a adoção do Espírito, o trabalho do Espírito em adotar os filhos de Deus, em ir atrás dos filhos de Deus, em trazer arrependimento a esses filhos de Deus. Paulo também vai trabalhar a ideia de que nós somos eleitos antes mesmo da fundação do mundo. Paulo trabalha essa ideia também nos versículos anteriores. Paulo também trabalha a ideia da comunhão, daqueles que são chamados filhos de Deus, eles devem andar em comunhão com Deus. Esses chamados filhos de Deus, eles receberam o Espírito de Deus, e eles devem caminhar segundo esse Espírito,
Paulo trabalha isso também nos versículos anteriores. Paulo diz também que as pessoas que foram chamadas por Deus, elas receberam o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus testifica em cada filho de Deus que eles são chamados de Deus, que eles podem ter a certeza e a convicção de que são filhos de Deus. E Paulo então começa fazendo uma pergunta: o que nós diremos então diante dessas coisas? Se você entende que a lei te condenava, que não há nenhum justo na terra, que não tinha ninguém que poderia se achegar a Deus por si só, se precisou de Deus fazer um plano para te salvar, se as suas obras perto de Deus eram como trapos de imundícia, e esse Deus, então antes mesmo de você nascer, antes mesmo de sua mãe e seu pai te gerar, esse Deus já sonhava com você. Sonhava é uma figura de linguagem. Esse Deus já idealizava você. Esse Deus já tinha um plano para te salvar. E esse Deus, então, Ele te salvou. E o que você pode dizer diante dessas coisas? O que pessoas como nós, seres humanos tão limitados como nós, podemos dizer diante de um plano de salvação tão grande? E Paulo começa no versículo 31 do capítulo 8 de Romanos fazendo essa pergunta: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Que o ser humano é capaz de dizer perante um Deus soberano, perfeito, um Deus que entregou seu próprio Filho para te salvar, um Deus que te livrou da condenação, um Deus que te chamou de filho? Você, além de ser condenado, você era excluso de Deus. E Deus, além de te adotar, Ele te chama de filho, traz você para perto, numa intimidade de pai. O que nós podemos dizer diante dessas coisas? E Paulo continua. Ainda no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante nós entendermos o contexto de Romanos, porque nós devemos primeiro dividir essa segunda pergunta. Se Deus é por nós, entenda que você deve analisar o contexto de Romanos, do capítulo 8, e entender se de fato esse Deus é por você. Ao contrário do que o mundo diz, ao contrário de que todas as pessoas dizem, que todos os caminhos levam a Deus, que esse Deus é Pai de todos nós, e que no final Ele vai reunir sua família para uma confraternização, que não existe bem ou mal, não existe religião certa. No final, esse Deus vai salvar todos nós e vai agir de bondade conosco. É bem verdade que esse Deus, na sua misericórdia, esse Deus abençoa todos os seres humanos. É bem verdade que chove no terreno do justo e do injusto. É bem verdade que Deus abre porta para pessoas justas e injustas. É bem verdade que o amor de Deus está presente no mundo, em todas as coisas criadas. O justo pode participar disso, mas o injusto também pode participar disso. Mas é bem verdade também que para ser chamado filho de Deus, você deve andar como Deus ordena. Para ser chamado filho de Deus, então você tem que ter o Espírito de Deus agindo em você. Você não pode andar segundo a carne. A carne não pode mais te dominar. Se você é chamado filho de Deus, e se esse Espírito do próprio Deus habita em você e habita em mim, então nós devemos andar em novidade de vida. Então, da segunda parte, antes de você postar no Facebook, ou antes de você colocar no vidro do seu carro, que se Deus é por você, quem será contra você? Essa frase é muito usada em caminhões, carros, no Facebook. As pessoas gostam de falar isso. Mas poucas pessoas param para pensar se de fato esse Deus é a seu favor. Se de fato elas têm andado segundo o conselho desse Deus. Então Paulo manda nós analisarmos se Deus é por você. Jonathan Edwards dizia que, em um dos seus artigos, que nós devemos ler a Bíblia contra nós. Em que sentido ele dizia isso? Ele dizia que você deve comparar a sua vida com a vida dos apóstolos, que você deve comparar a sua vida com a vida dos profetas, que você deve comparar a sua vida com a vida dos patriarcas, e ver se de fato você tem andado como os filhos de Deus andaram. Você deve analisar a vida de Abraão, Isaac, Moisés, Jacó, e ver se a sua vida está sendo parecida com a deles, e ver se você tem os mesmos hábitos, e ver se você tem a mesma disposição para louvar a Deus, se você tem a mesma disposição em obedecer a Deus. E aí começa a ficar complicado para nós afirmarmos que Deus é por nós. Se você começar a ler a Bíblia e entender
as exigências desse Deus para a sua vida, fica difícil falar que todos os caminhos vão levar a Deus. Fica difícil de você falar que esse Deus é a favor de todo mundo e que todo mundo é filho de Deus. Então, antes de pensar que Deus é ao nosso favor, que você possa comparar a sua vida com a palavra de Deus. Que você possa orar ao Espírito de Deus. Que você possa entender que você deve caminhar em santidade. E que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Independente do cargo que você exerce, independente do dom que você tem, independente daquilo que você faz dentro da igreja. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é um fato. E Paulo continua: se até aqui você entendeu, se até aqui você chegou à conclusão que esse Deus é por você, Paulo continua a pergunta no versículo 31. Quem será contra nós? E eu acho legal no cristianismo moderno que o crente tem mania de perseguição. O crente tem mania de ser perseguido por tudo. Cai alguma coisa em nós, é o diabo. Acontece alguma coisa, é o diabo. Acontece outra coisa, é o diabo. Nossa, estão me perseguindo, estão me perseguindo, estão me perseguindo. E eu convivo com algumas pessoas desse tipo. Algumas pessoas que não entenderam a fé cristã e que vivem com mania de perseguição. E eu sempre gosto de recitar essa segunda parte. Eu sempre pergunto para eles: você tem certeza que você é filho de Deus? Eles dizem sim. E a segunda parte: quem será contra você? Então entenda que Paulo expôs o plano de fundo. Paulo expôs esse Deus salvífico, esse magnífico, soberano, esse arquiteto do universo. Esse Deus capaz de entregar seu próprio filho por amor. Esse Deus em que imaginou e fez um plano para cada um de nós, para cada um dos seus filhos, antes mesmo que nós tivéssemos vida. Então, se você imaginar esse Deus que Paulo expôs no capítulo inteiro de Romanos, e Paulo pergunta: se esse Deus é ao seu favor, quem vai ser contra você? Que criatura, que algo pode se comparar a esse Deus? E quando a gente pensa assim, nos dá um conforto. E aqui está o meu primeiro ponto. O tema da minha mensagem é o amor de Deus. E esse primeiro ponto é nos dar o conforto. Entenda que esse amor de Deus, dentro do plano salvífico de Deus, assegura aos seus filhos que não há nada o que temer. Se esse Deus é ao nosso favor, se esse plano todo de Deus de fundo está incluindo a minha vida e a sua vida, e se nós podemos ser considerados filhos de Deus, quem pode ser contra nós? É fato que na vida cristã há adversidade. É fato que na vida cristã você vai ser apedrejado pela sua fé. É fato que na vida cristã sofreremos tribulações, angústias, perseguições. Mas é fato também que se esse Deus estiver ao nosso favor, quem pode ser contra nós? Que força pode ser medida com esse Deus? Quem no universo criado pode se assemelhar a esse Deus? E a grande questão é: por que andamos temendo? Por que no cristianismo há tanto medo? Por que no cristianismo há tanto angústia? Por que no cristianismo as pessoas paralisam? As pessoas ficam amedrontadas. As pessoas param de vir para a igreja. As pessoas param de ter comunhão com Deus por causa de algumas coisas. Eu acho que a intenção do Espírito nessa noite é iluminar as nossas mentes, para que vocês possam caminhar em novidade de vida, para que vocês possam entender algumas verdades e a partir de hoje vocês possam viver essas novas verdades. E se esse Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se esse Deus é ao nosso favor, quem é capaz de se assemelhar a esse Deus? Quem é capaz de afrontar esse Deus? Se até o diabo tem que pedir permissão para Deus, que outro ser pode nos afrontar? Que outro ser pode colocar medo na igreja? E eu fico contente porque um dia eu fui num culto de um missionário que trabalha em igreja perseguida. E no meio da palestra, após a palestra, ele foi perguntado se ele tinha medo de morrer. Se ele tinha medo da perseguição. E ele respondeu assim: eu tenho medo de negar Jesus. Meu único medo é isso, negar Jesus. Eu oro para que Deus, quando alguém colocar uma AK-47 apontada para a minha cabeça, que eu tenha fé o suficiente para ainda assim cantar ao Senhor.
E aquilo me impactou. Eu nem consegui ficar para a oração porque eu falei, Pai, eu não sou nem digno de estar aqui. Eu nem posso ficar aqui, porque talvez eu nem seja cristão perto dessa realidade. Porque a gente vive com medo, se chove um pouquinho mais forte, não posso sair, gente. Mas e se o trânsito, né? Se de repente está acontecendo alguma coisa, lá no César de Almeida, morreu alguém e fala, nossa, eu não posso sair. Porque, nossa, já pensou, pastor, se acontece alguma coisa com a minha vida, o que vai ser de mim? Não, se alguém ameaça a sua fé, rapidamente você nega. Se num grupo que você caminha, na faculdade, no trabalho, alguém ameaça a sua fé, você rapidamente fala, não, então tá, vamos ficar num acordo aqui, o que eu devo fazer? Não. E quando eu me deparo com pessoas perseguidas, que não têm medo de morrer, que eles têm medo sim de negar a fé, mas não têm medo de morrer, simplesmente porque eles entenderam a verdade, que se esse Deus é por eles, quem pode ser contra? Ainda que esse corpo morra, ainda que esse corpo desfaleça, mas na eternidade eles vão estar com Deus. E isso me impressiona. Então, que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? E Paulo continua dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo começa de novo a falar do amor de Deus. No amor de Deus, não um amor de teoria, um amor escrito, mas um amor prático. Deus amou todos nós. De que maneira? Entregando o seu próprio filho para a morte. Deus não poupou o seu próprio filho. Entenda que por todos nós, Paulo está falando exatamente por todas as classes de pessoas. Paulo está falando desde da pior pessoa até a menos pior. Aquela pessoa que nós não consideramos, que está reprovada nos padrões éticos, né? Nos padrões morais. Aquela pessoa que está desprezada pela sociedade. Paulo está falando, Deus também morreu por ela. E é legal ver no cristianismo moderno, porque nós gostamos de evangelizar algumas pessoas. Algumas pessoas nós gostamos, vamos lá, falamos do amor de Deus. Mas dificilmente, se você vê um ex-presidiário, alguém que é reprovado nos valores humanos, dificilmente você vai falar do amor de Deus. E Paulo está falando que o amor de Deus inclui todas as pessoas, que não existe ninguém melhor do que o outro, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se todos pecaram, então por que nós fazemos acepções de pessoas? Por que pregar para um o amor de Deus e para outro o ódio de Deus? Por que falar da ira de Deus para a pessoa e para as outras falar do amor? Paulo diz que não, que o Evangelho de Deus é para todos. O Evangelho de Deus é para todas as classes de pessoas. O Evangelho de Deus não atinge só uma pessoa, não atinge só as pessoas de gravata, mas atinge também os mendigos, as pessoas necessitadas, os presídios. O amor de Deus vai além do que a gente pode ver. E esse amor de Deus não deve ser medido por aqueles que são filhos de Deus. Nós devemos levar essa mensagem desse Deus amoroso, desse Deus que ama tanto o honesto como o desonesto, nesse Deus que ama tanto o vivo como aquele também que tem tirado a vida. Esse Evangelho não deve ser diminuído por nós e não deve ser seletivo. Esse Evangelho deve ser anunciado, e anunciado a todos os lugares e a todas as pessoas, independente do valor ético ou moral que ela tenha sido reprovado. Esse Evangelho atinge todas as pessoas, e esse é o único poder que pode mudar as pessoas. Essa mensagem é a única que pode transformar as pessoas, que pode fazer de um ex-presidiário um servo do Senhor, que pode fazer de um estrupador um servo do Senhor, que pode fazer de uma pessoa que nunca conheceu a Deus uma pessoa que ama a Deus. É só esse Evangelho, e nós detemos esse Evangelho. E muitas vezes a gente tem guardado nas nossas casas esse Evangelho. A gente tem sido bem seletivo. A igreja atual tem visto a sociedade de uma forma diferente. A igreja atual tem decidido as pessoas para quem deve pregar a mensagem do Evangelho. Mas Paulo, no versículo 32 do capítulo 8 de Romanos, nos ensina que a mensagem do Evangelho deve ser anunciada a todas as pessoas. E qual é essa mensagem? Paulo fala dessa mensagem. Ele fala que o Deus
que entregou seu próprio filho a ser morto. Esse Deus que um dia na eternidade planejou com Jesus e o Espírito Santo a fazer um plano de salvação aos homens. O livro de Romanos ainda diz que antes mesmo de você dizer sim ou não, Deus já tinha te amado e já tinha morrido por você. Antes mesmo de você ser filho de Deus, Ele já tinha pensado em você e já tinha morrido por você. E essa deve ser o Evangelho, essa deve ser as boas novas que nós devemos anunciar. De um Deus que amou tanto o ser humano, que deu o seu Filho para morrer por esse ser humano. Um Deus em que não só fez isso como uma ação a uma resposta do homem, mas Ele fez isso antes do homem ter resposta. Ele fez isso antes do homem poder pensar em Deus. Deus já reagiu mandando o seu Filho e morrendo numa cruz. E essa deve ser a mensagem que deve ser anunciada por mim e por vocês, de um Deus amoroso que não poupou nem o seu próprio Filho, para que pudesse ter comunhão com os homens. E entenda, com todos os homens, com todas as classes de pessoas, com todas as etnias, com todas as raças de pessoas. Esse Evangelho deve ser anunciado por nós. E Paulo continua dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? No versículo 33. Eu sei que falar de eleição é ruim. Falar de eleição causa repúdio em algumas pessoas. Falar de eleição causa divisões na igreja. Mas nós devemos entender a eleição. Eu tenho um professor de sistemática que é uma pessoa bastante simples. E ele diz assim: Lucas, está na Bíblia? Então você simplesmente lê e crê. E falar de eleição é uma coisa difícil para a igreja moderna. Falar de eleição causa muita divisão. Mas o que pouco se fala é o propósito da eleição. Por que nós somos eleitos em Deus? Por que Deus nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo? Ou por que Deus nos predestinou antes mesmo da criação do mundo? E Paulo mesmo responde essa pergunta. Eu gostaria que você fosse comigo, em Romanos 8, no versículo 28 e 29. Romanos 8, no versículo 28 e 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que me deixa meio indignado é que os grandes teólogos, nas faculdades de teologia, as pessoas que formam ideias, elas ficam sempre discutindo se existe ou não eleição, se existe ou não predestinação. Mas poucos discutem que o propósito disso tudo é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E se nós não temos andado conforme a imagem de Jesus Cristo, de nada vale falar de eleição. E o que falta para a igreja moderna, o que falta para os teólogos do Facebook, é falar justamente do fato de que somos ou não a imagem de Jesus Cristo. E eu não vejo ninguém discutindo isso. Eu estudo numa faculdade teológica, e eles sempre discutem o mesmo termo, mas poucos discutem se nós somos a imagem de Jesus Cristo. Paulo não nega a eleição de Deus, mas Paulo diz que a eleição de Deus é para nos fazer conforme a imagem de Jesus Cristo. Você quer saber se você é eleito ou não? Você quer saber se existe ou não? Comece a olhar para a sua vida e comece a ver se você tem caminhado para se conformar à imagem de Jesus Cristo. Se cada dia você tem andado em novidade de vida, e essa novidade de vida tem te levado para mais perto de Jesus Cristo. Se você tem sido ou não mais parecido com Jesus. E só depois, então, quando você se parecer muito com Jesus, então comece a falar de eleição. Comece a falar do outro termo, porque o propósito disso tudo é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo que como alguém pode condenar os eleitos de Deus? Entenda que é esse Deus quem te elegeu antes mesmo do mundo ser mundo. É esse Deus em quem te chamou. É esse Deus que te está conformando à imagem do seu Filho Jesus. E quem pode chegar diante desse Deus e acusar a sua vida? Se foi esse Deus mesmo que fez um plano de fundo para te salvar, se foi esse Deus mesmo que pediu para que o Espírito pudesse agir na sua vida, te converter, te tornar filho de Deus, como pode alguém chegar diante desse Deus e fazer alguma acusação contra você?
E como nós temos medo de ser acusado? Como nós temos esse medo de chegar um dia diante de Deus e de repente alguém ter algum argumento da nossa vida que possa nos ofender, que possa nos tirar do amor de Deus? Mas Paulo está dizendo, se é esse Deus quem te chamou, quem pode chegar diante desse Deus para te acusar? Se foi esse Deus que fez todo um plano pela sua vida, como pode alguém chegar diante desse Deus para te acusar? E Paulo continua. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que não há cristianismo se você não entender a palavra justificado. Não tem como você ser cristão se você não entender esse termo. O que é justificado? Paulo vai trabalhar essa ideia no livro inteiro de Romanos e na carta aos Gálatas também. Justificado é justamente quando você tinha uma culpa, você era acusado, você era condenado por Deus. E Deus então manda o seu Filho Jesus Cristo. E esse Filho morre por você, pagando todas as suas dívidas, todos os seus pecados, tudo aquilo que alguém pudesse te acusar. Esse próprio Jesus pagou. Então você é justificado por Deus. Não há mais acusação sobre a sua vida, se esse Cristo morreu por você e por todos os seus pecados. Então posso viver pecando? Paulo vai dizer que não. Que aqueles que são guiados pelo Espírito andam segundo o Espírito. E Paulo vai dizer também que quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse fato de Jesus estar à direita de Deus é um fato de que Ele está num poder de governo. Ele está num poder superior. Então, se você entender que esse Jesus Cristo veio ao mundo, esteve como homem, viveu todas as nossas dores, viveu todas as nossas angústias, que esse Jesus Cristo pagou a nossa dívida, nos justificando perante Deus, e que Deus ressuscitou esse Jesus Cristo e colocou em posição superior, como pode alguém chegar diante de Deus e acusar essas pessoas no quais Jesus justificou? Como pode alguém chegar diante desse Jesus que está governando todas as coisas e acusar alguma das pessoas pelos quais ele morreu? Paulo vai dizer que isso é impossível, porque foi o próprio Jesus quem morreu por essa pessoa. E não há possibilidade de alguém que morreu por você te condenar. Não há possibilidade de alguém que morreu pelos seus pecados depois te condenar. Paulo vai dizer então que nós devemos viver no conforto dessa justificação pela fé. Nós devemos simplesmente crer nessa justificação, entender e crer simplesmente que esse Jesus que morreu por nós é o Jesus que está governando todas as coisas, que a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas estão sujeitas aos seus pés, que todas as coisas Ele pode e deve mandar, Ele tem direito absoluto. E como pode alguém acusar as pessoas pelo qual esse Jesus morreu? Nós devemos viver em segurança, crendo que esse Jesus que morreu por nós é esse Jesus que está governando. E Paulo continua dizendo, e também o que intercede por nós. Entenda que esse mesmo Jesus que morreu por nós é o Jesus que está diante de Deus rogando todos os dias pela vida dos seus filhos. É esse Jesus que pede a Deus para que nos fortaleça. É esse Jesus em que roga pelas nossas fraquezas. Então entenda que o plano é perfeito. Entenda que Deus mandou o seu filho morreu por nós na cruz, pagou as nossas dívidas, e esse mesmo Jesus que morreu está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então não há o que temer, não há o que ficar preocupado. Se esse próprio Jesus está intercedendo por nós, está diante de Deus, numa posição superior, o que há de medo em nós? Por que temer? Por que ficar amedrontado com o amanhã? Com o que pode acontecer se esse mesmo Jesus está a nosso favor? E Paulo continua, dizendo no versículo 35, quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Eu sei que na vida cristã atual há alguns jargões. Algumas pessoas têm dito que para ser cristão a sua vida é perfeita. Que para você se sentir amado por Deus, você tem que ter um carro bom, você tem que ter uma casa boa, você tem que ter um bom emprego, os seus filhos têm que estar todos em ordem, a sua casa deve ser uma mansão, e por que não uma casa na praia? Que você deve ter dinheiro, que você deve ter. E se você está passando por alguma coisa, você deve rever a sua fé, porque você não anda muito bem com Deus. Esse Deus não está te amando muito. E se você, não é difícil você ver na comunidade cristã as pessoas julgando o amor de Deus pelas coisas que você tem. As pessoas julgando se Deus te ama ou não por aquilo que você tem, por aquilo que você expressa. E Paulo está dizendo: o que pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? E se você analisar na sua vida, normalmente quando você passa por alguma coisa dessas que Paulo está citando, a primeira coisa que você rompe é o relacionamento com Deus. A primeira coisa que você faz é parar de vir à igreja. Porque, nossa, pastor, estou passando por uma tribulação. Você não faz ideia do que eu estou passando. Você também, a primeira coisa quando começa a faltar as coisas na sua casa, quando você tem que passar por alguma situação que está faltando alimento na sua casa, a primeira pessoa que você fica indignado é com Deus. Fala: nossa, Senhor, como o Senhor pode dizer que me ama e está faltando alimento na minha casa? Como o Senhor pode dizer que me ama e eu passando por essa tribulação, Senhor? Como pode dizer que o Senhor está na minha vida se eu estou passando por isso? E um dia na minha vida, eu cometi essa burrada, com perdão da palavra. Eu fui cristão a vida toda, nascido no lar evangélico, nascido de pais evangélicos na época. E eu fui uma pessoa doutrinada dentro da igreja. Nasci, cresci, vivi dentro da igreja, dentro desse círculo religioso. E aconteceu que na minha vida eu tive que passar por algumas coisas não tão legais. E aí a primeira coisa que eu me decepcionei foi justamente com Deus. Falei: cara do céu, não dá mais para orar não. Senhor, não dá. E chegou a um ponto de eu dizer: Senhor, o Senhor não dá mais. Não tem como orar ao Senhor. Não tem como eu ter fé no Senhor passando por essas coisas. E Paulo está dizendo aqui que nenhuma dessas coisas podem anular o caráter do amor de Deus. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é complicado na prática. Porque quando você passa por uma perda, quando você passa por algo que impacta a sua vida, normalmente você passa por um período de que não se sente amado por Deus. Ainda que as pessoas digam: nossa, Deus te ama, aquilo não entra no seu coração. Porque você está passando por algo e aquela tribulação é tão real, ela é tão verdadeira na sua vida que ela acaba rompendo parte da ligação sua com Deus. E você se decepciona com Deus. Normalmente, quando você está passando por algo assim, as suas orações diminuem. A sua vida de leitura diminui. As suas presenças no culto começam a diminuir. Porque justamente você se frustra com o amor de Deus. E Paulo está fazendo uma pergunta a nós: tribulação, angústia, fome, nudez, espada, pode separar alguém do amor de Cristo? Pode separar alguém do amor de Cristo? Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas Paulo vai dizer que nada dessas coisas pode separar você do amor de Cristo. Nada dessas coisas anula o amor de Deus. Você pode passar por perdas, por ganhos. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. E mesmo assim, se sentir amado por Deus. E mesmo assim, sentir o amor de Deus na sua vida. Quando minha mãe faleceu, permita fazer um exemplo com a minha própria vida. Eu sei que é errado, mas eu vou exemplificar. Minha mãe morreu e a minha mãe era a pessoa mais próxima de mim. E eu fiquei frustrado com Deus porque eu falei: velho, eu vou conversar com quem, Deus? Quem que eu vou ter para conversar? Quem que eu vou ter para dividir o dia a dia? E um dia eu falei: assim que minha mãe faleceu, no dia que ela faleceu, o pastor me ligou e falou: Lucas, você quer vir em casa? Você vai ficar sozinho na sua casa? Eu falei: não, pastor, eu tenho que ir para casa. Ele: não, Lucas, vamos para minha casa, fica lá, você não vai conseguir dormir. Aí eu falei: eu sei que eu não vou dormir.
mas eu precisava falar com Deus. E eu fui no caminho revoltado com Deus, falando: olha, Senhor, o Senhor sabia que eu ia ficar sozinho, e eu quero ver o que o Senhor vai fazer. E eu fui para casa nessa rebeldia, boba rebeldia. Fui para casa, sentei lá na minha cama, falei: ó, o Senhor está vendo que eu estou sozinho, né? Beleza. Aí deitei lá na minha cama e fiquei lá quietinho, e de repente, por algo extraordinário, o próprio Deus, talvez, no seu espírito, em algo, esteve no meu quarto naquela noite. Não estou fazendo isso em teologia, não estou falando que isso vai acontecer, estou falando que simplesmente Deus quis fazer isso comigo para me mostrar que Ele era Deus. E naquele quarto, naquele dia, eu não tive coragem de abrir os olhos, porque de tamanha era intensa a presença de Deus. E aí eu sorri e falei: Pai, realmente o Senhor existe. O Senhor não precisava fazer isso, mas o Senhor me provou que eu posso passar pelo que for, mas o Senhor vai estar sempre comigo, o seu amor vai sempre guiar a minha vida. E eu não sou especial, irmãos, eu sou um filho de Deus como vocês são filhos de Deus. E durante as tribulações de vocês, as perseguições, as angústias, as perdas, pode ter a exata certeza: Deus vai estar lá com você. Ainda que não visível, ainda que você não possa tocar, mas o amor dele vai estar sempre presente na vida dos seus filhos. Paulo vai dizer que nada pode separar o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Justamente porque Jesus morreu por cada um de nós, então nós podemos ter a certeza de passar por perseguição, por fome, por angústia, por nudez, por perigo ou por espada, mas esse Deus vai estar sempre lá. Se nós pudéssemos testemunhar aqui, certamente vários de vocês teriam testemunho assim, de afirmar que passou por essas coisas, mas nunca passaram pela ausência desse Deus. Por causa de Cristo Jesus e por causa da cruz de Cristo, esse Deus acompanha cada filho, todos os dias das suas vidas. Ainda que seja uma angústia ferrenha, ainda que seja uma dor inestimável, ainda que seja a perda de um ente querido, mas esse Deus vai estar sempre lá em amor com os seus filhos. E a grande questão é: nós devemos olhar para o amor de Deus nessas situações. John Piper, uma vez foi diagnosticado com câncer. E câncer, assim, bem radical. Ele teve que ser operado às pressas. Ele não sabia se ia sobreviver ao câncer. E na fila da cirurgia, John Piper pega um papel e começa a escrever um artigo sobre o câncer. E esse artigo chama: Não desperdice o seu câncer. Ele dá 10 razões para que você, servo de Deus, não desperdice o seu câncer. 10 razões para que você louve a Deus em meio ao câncer. E eu lendo aquilo, eu confesso que eu cheguei a chorar. Porque como pode um filho de Deus, passando pelo câncer, às portas de uma cirurgia, sem saber se ele ia passar por aquilo, mesmo assim ele pega um papel e escreve um artigo para outras pessoas que têm câncer, para que eles louvem a Deus apesar do câncer. Isso é só a fé cristã que pode oferecer. Isso é só o próprio Deus na figura de Jesus que pode oferecer a nós. Como pode pessoas passando por angústia, perseguição, fome, perigo e nudez viverem ainda com a fé em Deus? Como pode você, passando pelo vale das sombras da morte, você sentir o amor de Deus? Isso é inexplicável. Isso é só o próprio Deus que pode fazer com os seus filhos. Não há mais ninguém que pode fazer isso. E Paulo continua dizendo: Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. E aqui é o desfecho de Paulo no capítulo 8 de Romanos, dizendo que em todas essas coisas nós somos vencedores. Paulo estava dizendo que não sabe ao certo por que nós passamos por certas coisas. Não sabe ao certo dizer se todos nós vamos passar por tudo de uma vez ou vamos passar por algo desse tipo. Mas Paulo sabe dizer que em todas essas coisas o amor de Deus vai estar presente. E em todas essas coisas, por causa da cruz de Cristo, você é vencedor. Nada dessas coisas pode parar ou deter o amor de Deus pela sua vida. E isso é magnífico. Isso é uma verdade profunda. Quando você entende que as circunstâncias dessa vida, que as coisas que você passa durante essa vida, as coisas que você passaram, as coisas que você está passando e as coisas que você vai passar, nada dessas coisas é capaz de deter o amor de Deus pela sua vida.
E em todas essas coisas, por causa da cruz de Jesus, você é mais que vencedor. Não há nada que possa te deter. Justamente por causa da cruz de Jesus, não há circunstâncias que possa deter a sua vida. E eu gostaria de chamar o André. O André vai cantar uma canção. Essa canção tem falado comigo já faz um bom tempo. Essa canção é uma canção que eu tenho dormido com ela todos os dias, ouvindo ela. Essa canção tem falado do amor de Deus e tem demonstrado na minha vida esse amor real. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa canção, em nome de Jesus. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstrastes teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas a olhar pro céu do alto eu vi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas a olhar pro céu do alto eu vi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer.
termino então no capítulo 38, diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é uma verdade que não precisa ser explicada, meus irmãos. Essa é uma verdade em que você deve viver todos os dias, entendendo que nada do que você passou, nada do que você está passando, ou nada do que você vai passar, vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que essa verdade, e que esse amor se torne uma identidade em cada um de nós essa noite. E que nós possamos sair pelas ruas, pelas faculdades, pelas escolas, pelos trabalhos, divulgando que nós somos filhos amados de Deus, e que esse Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós e para que nos pudesse salvar. E eu termino lendo essa verdade novamente. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, e que você possa viver e andar nesse amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.